Seu filho não quer comer, e agora? O que você vai fazer? Isso desespera todo pai e mãe. Metade das consultas aqui no consultório hoje foram relacionadas a isso. Doutor, meu filho não come nada e está emagrecendo. E, em geral, o que eu falo? Ainda bem, porque a criança ainda não é compulsiva. A outra coisa que surpreende é que muitas vezes eu falo para os pais tirarem um pouco da comida, diminuir a caloria, porque estão dando demais comida para a criança, por isso que ela não quer comer a qualidade certa. Aí, nessa hora, eu tenho que explicar, porque você vai no pediatra, ele fala que ainda bem que seu filho não come, e manda fazer mais dieta, metade, se fosse por isso, teria ido embora. Mas vocês precisam compreender muito bem, porque esse nosso medo, nossa angústia é normal. Nós ouvimos a vida inteira dos nossos pais, dos avós, que se não comer fica fraco, vai ficar doente. Mas isso pode criar adultos com distúrbios alimentares. A maioria de nós temos isso. Eu brinco, nós fazemos a criança comer, tentamos de tudo para que ela engorde. E aí a gente passa o resto da vida fazendo dieta. Não faz nem sentido. Outra coisa, crianças mais magras que não são desnutridas, elas vivem mais, porque tem menor risco de doença cardíaca, tem menor risco de internação por doença respiratória, ou seja, porque é então que nós vamos fazer com que a criança aumente o peso. Relação com ficar fraco é desnutrição. Por exemplo, você olha para o seu filho e pega qualquer dobra, e não importa onde esteja. Por exemplo, um homem adulto, nós temos mais na barriga, mulher no quadril. Então, qualquer dobra aqui que eu pego de uma criança, se não for tudo igual a um papel, essa criança não é desnutrida. Então, pegou na coxa do seu filho, tem um tantinho assim de dobra. Mesmo assim, não é desnutrido. Nós temos que virar o corpo inteiro, pele, totalmente, e aí sim nós vamos consumir músculos, vamos consumir outras substâncias para ficar doente. Quem chega nesse ponto? Quem não tem comida em casa. Ou pobreza extrema, ou então guerra. Crianças com doenças graves, cardíacas, entre outras, também desnutrem. Crianças saudáveis, com comida em casa, jamais tenham medo do seu filho ficar doente porque não quer comer. Se ele não quer comer, é porque você está dando comida demais, ele vai selecionar o que ele quer. Como é que funciona normalmente o corpo da criança? Os primeiros 6 meses, toda criança engorda. E engordar não é ganhar peso, é aumentar a gordura, as dobras. A partir daí, a criança começa a emagrecer. Isso não quer dizer que ela vai perder peso, ela continua ganhando peso, mas as dobras vão desaparecendo. Criança, depois dos 4 anos, não pode ter mais dobra. Então, dobrinha saudável é bebê, até em média 2, 3 aninhos. Chegando 4 anos, seu filho, para ser saudável, todo mundo tem que olhar e fazer algum tipo de bullying, do tipo, você tá magro demais. Crianças, a partir de 4 anos, que falam que está magra demais, que precisam comer, essas são as saudáveis. Nossa percepção está errada. Por isso que, como no nosso meio, mais do que 50%, 60% das crianças e adultos estão acima do peso, isso é o que nós achamos que é o padrão que deveria ser e que é mais saudável, mas não é. Hoje mesmo veio um casal de irmãos e a mãe trouxe, os dois tinham perto de 5, 6 anos, ela falou que a menina não comia nada, estava muito magra, e o filho comia de tudo. Cerca de 90, 95% das crianças, num local que tenha comida disponível, vão selecionar, vão dizer não quero comer salada, verduras. Por quê? Você dá comida demais para o seu filho. Esse casal de crianças aqui, o menino estava com obesidade e a menina estava com um peso bom. Então, chegando ali, nos 2 anos, a criança vai ter que emagrecer mais. E aí, nessa hora, o que nós temos que fazer? Parar de comer caloria. Não é quantidade de comida, é isso que vocês têm que entender. Para um corpo da criança, se eu der um pão de queijo ou uma quantidade enorme de salada, é a mesma coisa. Para um pai e para uma mãe, comer bem é comer um pratão. Mas nós temos que tomar cuidado com essas calorias escondidas, concentradas. Porque às vezes naquele dia a criança precisava comer, por exemplo, 200 calorias. Você deu uma mamadeira, atingiu naquele dia, aí não come nada. Ou então você deu um pão de queijo, parece que não comeu nada. Para nós, o comer bastante é comer quantidade. Quantidade não importa. O que importa para emagrecer, engordar, dizer sim ou não, estou satisfeito, é caloria. Cuidado com caloria concentrada, que é o que nós temos aqui demais.
Crianças depois de 2 anos não tem que ficar mamando muito leite, senão toda a caloria vem do leite, aí é óbvio que ela não vai comer. Por isso que até 4 anos a criança tem que emagrecer, ela vai dizer não para alimentos que têm pouca caloria. Primeiro deles, salada. Você vai gastar um monte de energia para mastigar, engolir e não tem nada de caloria. Então a primeira coisa que a gente vai selecionar. Depois, legumes, que tem menos caloria. E aí vem as frutas e por aí vai. Qual é a última coisa que todo mundo seleciona? O que tem caloria concentrada. Nós somos selecionados assim, nós vivemos na mata. Então, coisas com gordura, pizza, hambúrguer, batata frita, doces, isso a gente não seleciona. Você tem que estar passando muito, mas muito mal para o seu corpo dizer não. Você está cheio, cabe a pizza de chocolate, mas não cabe a salada. Por isso que fome de doce é gula. Quem tem fome, come gelo crua, come salada. Para o seu filho passar fome de verdade, você vai saber que isso está acontecendo quando ele pedir um tomate, pedir um alface. A criança disse não, ela está comendo demais e está satisfeita. Aí a criança não quis o que você deu, você vai dar uma bolacha, um pão de queijo? Não, eu prefiro uma criança que não coma nada por uma semana do que nós substituirmos por algo não saudável. E outra coisa, nunca barganhe. Coma isso que eu te dou aquilo. A maioria foi obrigada a comer, mesmo sem fome, então nós comemos até passar mal. Viramos compulsivo. Todo mundo ensinou a gente que podemos substituir. Eu não vou comer por fome. Eu posso substituir sempre que eu tiver vontade. Nós sempre barganhamos. Nós somos ensinados que comida, às vezes, e principalmente a gostosa, é uma recompensa. Assim como eu, médico, às vezes estou no plantão cansado, aí quer dizer que eu posso comer uma pizza. Hoje eu briguei com alguém, então vou pedir um doce. Esses distúrbios vêm desde a infância. Nós não devemos repetir isso com os nossos filhos. A criança, antes de desnutrir, antes de ficar doente, ela come. Nós temos que trabalhar isso. Os mais velhos foram criados no momento em que eles não sabiam sobre isso. E sim, existia muito mais desnutrição no passado. Aqui em São Paulo é obesidade, até em regiões mais carentes. Se vocês forem pegar locais onde não existe comida, não existe seleção nessa idade. Por isso, seu filho não quer comer, você não vai dar comida, vai esperar ele ter fome, não vai substituir por nada, não precisa barganhar. Nós temos que entender que nós temos que comer o que é saudável. Foquem muito em qualidade e jamais, nunca em quantidade, tá certo?